Olá pessoal, meu nome é Endrigo, este aqui é o quarto vídeo da série onde nós faremos a implementação de um sensor de distância. Então, no primeiro vídeo foi o sensor de temperatura, no segundo identificação de ação de botões, no terceiro fizemos duas coisas, foi o sensor de movimentos PIR e acionamento de LEDs, e neste vídeo nós implementaremos o sensor de distância, é o HC-SR04. Vamos lá. Sempre temos feito, então aqui a ligação daquilo que fizemos nos últimos vídeos, sensores aqui na nossa protoboard. Para este vídeo nós vamos precisar deste carinha aqui, que é o sensor de distância HC-SR04. Então, aproveitando aqui a visão, ele tem 4 pernas, sendo que a primeira da esquerda é onde entra a corrente de 5 volts, tá? Depois temos uma perna para o trigger, outra para o eco e outra para o terra. Esse sensor, ele funciona da seguinte maneira: a gente aciona no trigger, seguindo um padrão, ele dispara uma onda ultrassônica e pega o retorno, que é o momento em que ele vai jogar um valor alto no nosso eco por um determinado tempo. Esse determinado tempo a gente vai fazer alguns cálculos para converter e saber a nossa distância em centímetros. Então, além do sensor, a gente vai utilizar um outro botão, nesse caso nesse padrão, mas poderia ser um botão semelhante àquele outro que nós usamos para a temperatura, e através do clique neste botão será medido a distância lá do nosso sensor. Então vamos fazer aqui as ligações. Bom, primeiro eu vou colocar o sensor lá na protoboard direto. Então está aqui encaixado. Vou fazer a ligação dos fios. Então eu uso, deixe-me ver aqui, o terra, que é a primeira perna de cá. Vamos ligá-la no terra da nossa protoboard. E a corrente, que é a primeira perna do outro lado, vamos ligar aqui na corrente 5 volts. Os outros dois fios serão ligados no eco e no trigger. Então o trigger, que é este aqui, segundo de cima para baixo, e a outra perna que sobrou, que é a segunda de baixo para cima, é o eco. Ok, feita a ligação na protoboard, vamos para o nosso Raspberry. No Raspberry nós utilizaremos o Wiring Pi 5 para o trigger e o Wiring Pi 4 para o eco, que são respectivamente os pins de número 18 e 16. Então vamos lá. O trigger no 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Então é este aqui. Contando ele daqui para cá é o 1, 2, 3, 4, 5. Isso. É o quinto pin daqui para cá, do lado de cá. Do nosso lado aqui. E o eco é o 16, então é esse imediatamente ao lado, no caso aqui o sexto pin. Bom, feito isso, já tenho a ligação
do nosso sensor. Falta agora apenas a ligação do botão, que eu vou colocar nesse espaço aqui. Então tá aqui o nosso resistor, que eu vou ligar aqui direto no terra. Isso aqui ele protege o nosso circuito. E mais 2 fios, sendo um para ligar a corrente que está aqui, e o outro para ligar onde receberá o sinal, que não é aqui, é aqui. E este botão nós vamos ligar. Deixa eu olhar na nossa imagem. No wiring pin número 7, que é o pin de número também 7. Então, fazendo aqui a contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é este quarto pin, contando daqui para lá, direto. Muito bem. Está pronta a ligação. Agora vamos lá para o nosso código Java. No nosso código, nós temos a inclusão aí de duas classes. Uma que é a Distance Controller, que é o que faz de fato o trabalho em cima do sensor, e a outra que é a Button Distance Controller, que é simplesmente pegar a ação do botão e acionar o nosso controller de distância. Bom, seguindo o que nós estamos fazendo nos outros vídeos, vamos começar pela classe principal, a Start App. A mudança que nós temos nela é apenas instanciar a nossa classe de controller da distância, né, Distance Controller, passando aqui a instância do Py4j, chamamos o init, que faz o setup dos pins, instancio a classe Button Distance Controller e passo para ela a instância do Py4j principal e também a instância do Distance Controller, porque este cara aqui vai precisar deste para fazer a leitura de distância. Então chamamos o init também para fazer o setup desse pin aqui. Então, entrando lá na nossa classe de botão primeiro, que é a mais simples, eu tenho lá um atributo que guarda a instância do distance, que vem aqui através do construtor, e quando ele for acionado, isso aqui nós já conhecemos baseado no vídeo, nos vídeos anteriores, então está lá no wiring py 7, quando esse botão for pressionado, esse método aqui que está no meu listener será disparado. Eu verifico se o botão está com o estado alto, que significa que ele está pressionado, né? Pressionei, ele aciona o método de leitura da distância. Olhando a nossa classe de distância, e aqui tem algumas coisas novas e interessantes, vou até expandir aqui, maximizar. Eu tenho aqui os dois atributos, um para o trigger e outro para o eco do nosso sensor de distância, ligados aí no wiring py 05 e 04 respectivamente. Então no setup eu faço só isso. Veja que o trigger é output e o echo é input. Para fazer essa leitura de distância, tem uma regra que a gente precisa adotar. Esta regra eu tirei aqui do material, da documentação do próprio componente. Então aqui tem a imagem dele e algumas especificações técnicas e também como que ele funciona. Então aqui, ó, a maneira de trabalhar, ele diz que a gente precisa enviar um pulso
no trigger de até 10 aqui, ao menos 10 microsegundos. E quando eu faço isso, ele inicia o módulo de transmissão do som. E aqui tem as especificações técnicas. E no pino do eco, eu vou ter um retorno com a voltagem alta por um espaço de tempo. Esse espaço de tempo vai ser também em microsegundos. E aí a gente aplica uma fórmula para poder fazer o cálculo da distância em centímetros, que está aqui, ó. A distância retornada em microsegundos eu divido por 58 para achar a distância em centímetros, ou dividiria em 148 para achar a distância em polegadas. No meu caso aqui, estou trabalhando com centímetros. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então eu tenho aqui duas variáveis declaradas como long, que é o nano-in, nano-out. E a mesma coisa que eu fiz lá para a temperatura, eu fiz aqui também, que é para a gente garantir uma maior precisão. Então ao invés de eu ler a distância do objeto e já imprimir, eu faço a leitura dela 4 vezes, somo e divido por 4, para calcular a média de 4 leituras. Então isso é somente para a gente aumentar a precisão dessa leitura, tá? Então eu jogo lá o nosso trigger para baixo, né? A voltagem dele vai ser baixa ou zero. Espero aí 100 milissegundos, apenas para dar um tempinho mesmo entre uma leitura e outra. E aqui é onde eu faço o que é necessário para dar o start no módulo de leitura de distância. Então eu jogo um trigger para alto durante 10 microsegundos. Então esse comando aqui eu estou com o valor de 10.000 porque ele trabalha com nanosegundos. Então 10.000 nanosegundos é os 10 microsegundos. Então joga para alto, espera 10 microsegundos, volta ele para o estado normal. Nesse momento eu acionei o módulo do sensor de distância. Então eu tenho aqui um for que aguarda enquanto o eco não foi ainda alterado o valor, enquanto ele ainda não está alto. No momento em que ele for alterado para alto, ele vai sair desse laço. Eu pego qual que é o nanotime de entrada para saber o tempo em que ele ficou nesse laço alto. Então enquanto ele estiver com o valor alto, ele vai ficar aqui dentro. Saiu do valor alto, eu pego qual que foi o nano out, o nanotime out. Então veja que depois que eu iniciei o módulo, eu aguardo o eco ser inicializado. Quando ele for inicializado, eu pego o nanotime dele. Enquanto ele estiver alto, eu vou aguardando. Quando ele sair do alto, eu pego o nanotime out. Então, a diferença do meu out para o meu in vai ser exatamente a duração, no meu caso aqui, em nanosegundos. A partir da fórmula do manual, que fala que a distância vai ser o tempo do pulso em microsegundos dividido por 58. Então tá lá, minha distância vai ser a duração em nanosegundos, e aí eu faço a divisão por 1000 para ter ela em microsegundos, dividido por 58. Então aqui eu tenho a minha distância em centímetros. E aí aquilo que eu falei, né, eu vou somando essas distâncias que eu encontrei em centímetros, eu faço 4 leituras e divido a soma delas por 4 apenas para eu ter uma maior precisão. Feito isso, eu imprimo o valor. Então do nosso código Java é apenas isso daqui. Então vamos lá gerar o nosso runnable jar. Então tá lá, copiei a aplicação que foi criada, sobrescrevendo. Beleza. Neste momento, vamos navegar aqui para o diretório e rodar a aplicação. Então tá aqui iniciado a aplicação. Nesse momento vou pressionar o botão de medir distância. Tá lá 211 centímetros. Eu não tenho nenhum objeto aqui na frente. Ele pegou provavelmente aqui a distância da próxima parede. Vou colocar a minha mão na frente, apertei novamente. Então 18 centímetros. Coloquei minha mão mais próximo.
15, 13, mais longe, 32. E este é o nosso sensor de distância. Vou mostrar agora aqui a leitura com a minha mão mesmo, para ver a posição, medir isso daqui com uma régua. E aí a gente consegue ter a informação exata. Então, aqui na prática, pessoal, coloquei aqui um objeto na frente do sensor de distância. Vou pressionar o botão que nós implementamos. Apareceu aqui no sistema a distância de 7 centímetros. Vamos dar uma conferida com a régua. Exatamente 7 centímetros, 6,5, 7 centímetros mais ou menos a distância, né? Então vocês podem ver aí pela régua. Pressionei novamente. Agora ele deu 8 centímetros. Sem contar que as outras funções, né? Temperatura, 27,6. Sensor de presença, está lá acendendo os LEDs. Então eles continuam funcionando também em paralelo. Aqui só para mostrar na aplicação como ficou. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.